Só o Senhor é Deus e não há outro. Nós perdemos muitas vezes a visão, porque não lemos a Bíblia. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender que sempre vai existir as manipulações, sempre vão existir as tentativas de tirar o povo de Deus debaixo do cuidado de Deus. Sempre vai existir isso, irmão. Sempre vão existir pessoas. Acabe era rei da onde? Israel. Casou com quem? Jezabel. Jezabel era considerada uma mulher de Deus? Vocês foram rápidos, né? Não. Ela tinha outros deuses. Mas por que Acabe casou com Jezabel? Você imagina por quê? Política. Era a política da época. Unir reinos para se tornar mais poderoso. Agora, só um jumento para pensar assim, tendo Deus como Senhor. Se Deus é o Senhor, quem pode ser mais poderoso do que você? Não há. E aí a verdade é essa. As pessoas começam, muitas vezes, a abrir precedentes. Ah, mas o fulano é bonzinho, ciclaninho é meu amiguinho, e você nem quer olhar mais para a base, né? A base política que aquela pessoa tem. Amado, eles entram e fazem alguns pactos para chegar ali, e depois eles não podem fugir daquilo, não porque não quer, não pode. Ele entrou no partido, ele faz parte daquele partido, ele vai seguir aquele critério, e quando ele faz isso, ele pode gostar de você, ele pode até colocar um dinheirinho na sua mão para você ficar tranquilo, pode até dar um presentinho, arrumar uma vaguinha no hospital, mas a verdade é que a base dele não vai ser a sua. É por isso que nós precisamos voltar a entender o princípio. O que é que Deus quer que nós façamos? Que a gente tenha cuidado com o que nós falamos, com as alianças que nós fechamos. Por quê? Porque automaticamente nós vamos estar alimentando o que não é certo. O povo de Israel começou a se perder. Por que eles se perdiam? Porque o rei deles tinha uma rainha, e essa rainha, naquela época, tinha 850 profetas, uma parte de Baal, uma parte de Acera, que estavam dentro do palácio, onde morava o rei de Israel, e que tinha ordens dadas constantemente erradas. Ele podia gostar de Deus, ele podia até querer, mas ele não conseguia mais, e o povo que estava vindo atrás, estava enxergando o quê? Ali pode, porque é assim que funciona. Se eu amanhã começar a beber vinho aqui na frente de vocês, o que vocês vão fazer? Pode. Se amanhã depois eu falar assim, olha, eu gostava muito da bispa, mas a bispa ficou com um pouco mais de idade, não posso falar idade, ela ficou um pouquinho mais de idade, e eu troquei ela por 2 de 20. O que vai acontecer com a igreja? Já vai ter um monte de marido dizendo assim, se o homem pôde, porque eu não posso. Ele trocou. E as moças vão pensar a mesma coisa. Aquele velho xarope está barrigudo, também vou trocar. E nós vamos começar a dar espaço para quê? Nós estamos na igreja, nós temos Bíblia embaixo do sovaco, né? Nós ouvimos o prostrado, mas estamos fazendo as coisas que são fora do propósito de Deus. E é isso que acontece e aconteceu com a nossa nação e com tantas nações. O pessoal começa a achar o lado bom, o lado legal, o lado interessante. Cuidado com o meu porquinho. O lado interessante. E aí ele faz o quê? Ele acaba aceitando. E aí quem está perto de você faz o quê? Entende que pode. E ele também faz. E ele também aceita. E aí ele vai indo. E nós vamos nos perdendo. Então é hora de nós começarmos a perguntar para Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer? É para essa pessoa que eu devo voltar? Não é porque eu sou amiguinho, não é porque o cara é legalzinho, porque é bonzinho, porque isso, amado,
Eu como pastor digo para você, eu já andei no meio de pessoas excelentes e já andei no meio de pessoas estragadas. Como dizem, a gente já foi na Boca, já foi na Biqueira, já foi pastor Sandro, pessoal, já foi para tudo que é lugar, né? A diferença é que quando a gente vai para fazer o quê? Para converter pessoas. A gente não chega lá para experimentar, não, eu vim aqui para tentar te evangelizar, deixa eu dar um traguinho, negócio bom do caramba, e vamos aí, vamos. Não, quando você vai para ser a luz daquele lugar. Jesus sentou com o Zaqueu? Sim ou não? Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, estava tirando proveito das pessoas. Ele sentou com ele? Mas quando ele sentou e estava terminando a conversa, ele disse o quê? Hoje chegou a transformação a esta casa. Porque ele não foi lá porque o cara tinha uma boa casa, uma boa comida. Ele foi lá porque ele ia mostrar para aquele sujeito a mudança. E ele fez o quê? Dou metade dos meus bens, se alguma coisa, né? Primeiro ele já deu logo metade para os pobres, mas ele falou, se alguma coisa eu defraudei alguém, prejudiquei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Mexer no bolso do rico é forte. Aí você fala assim, ele falou com a prostituta? Falou. A mulher tinha adulterado. E ele falou para ela o quê? Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Para quê? Para que não te aconteça coisa pior. O que era pior do que ser apedrejado? Ir para o inferno. Pior que ser apedrejado é para o inferno. Porque o apedrejamento você pode ainda sair, né, e conseguir se tratar, ou até mesmo se arrepender ali na hora do apedrejamento e voltar para o céu e tal, mas a próxima não tinha saída. E é isso que nós estamos precisando. É hora de uma mudança. Aproveitando esse dia, eu não era para pregar nada disso, mas aproveitando esse momento dessa conversa particular entre nós, é hora de nós nos posicionarmos como cristãos. Muita gente lá fora está precisando, não do amigo evangélico, mas do amigo cristão. O amigo evangélico sabe as músicas evangélicas, sabe até dar um passe evangélico, sabe até fazer algumas coisas assim. Mas aquele amigo cristão mesmo, é aquele que se olhar para ele, vai ver só o brilho, a imagem de Cristo na vida dele. Vamos falar, cara, aquele sujeito é encardido, ele não faz nada que seja diferente do que a palavra diz. E acabou. Nossa, você é mau. Ao contrário, é por ter tanto amor por alguém, que eu passo para ele a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, só a verdade vai te libertar. Então, é isso que nós precisamos fazer, amém? Chega, né? Para, vamos pregar, vamos piorar a situação agora. Não, vamos melhorar, vamos piorar a situação. O poder, eu preciso falar isso para você. Eu fui pregar e Deus trouxe isso na minha cabeça e me martelou na minha cabeça, né? Para falar sobre o poder. O poder não está na cruz. Digo, o poder não está na cruz. Eu não sei se você já reparou isso, ou já viu isso, né? Tem um monte de gente que usa um crucifixo de pendurado no pescoço. Tem outros que deixam o crucifixo de pendurado em cima da cama. Sem risadas. Daqui eu enxergo, para. Né? E de repente, tem muita gente que deixa lá como enfeite, achou bacana, coloca lá como enfeite, achou bacana, mas eu já via desde criança, eu via pessoas dizendo assim, mas se vier, né, uma guerra espiritual, um problema espiritual, na televisão a gente assistia do Drácula, daquilo, aí você tira o seu crucifixo e o que acontece? Coisa nenhuma, porque o poder não está no crucifixo. O poder não está no crucifixo, só que de repente é difícil falar isso. O verdadeiro poder não está na cruz, está em Jesus, o Filho de Deus. E isso muitas vezes tem sido difícil de explicar, porque pensam na cruz como um sinal de poder. E na verdade não é. Jesus Cristo passou pela cruz, sofreu naquela cruz, mas o poder não está na cruz, o poder está sempre em Jesus. É por isso que o pessoal costuma dizer, ele não está mais no túmulo, ele não está mais na cruz. Por quê? Porque ele ressuscitou, porque ele era o poder,
porque Ele é a manifestação, porque Ele é a razão da autoridade, não a cruz. Se você perguntar assim, e onde ficou a cruz que Jesus foi crucificado? Eu nunca vi ninguém procurar por ela. Eu fui até lá em Israel algumas vezes, nunca vi ninguém chegar e falar assim, mas eu queria ver mesmo, é a cruz que Jesus foi crucificado. Eu vi até uma pedra lá, um lugar, que eles dizem que o corpo foi posto lá enquanto esperava para ser embalsamado ou passar o produto, e muita gente vai lá e fala, foi aqui, foi, aí põe a mão e tal, mas não resolve nada, porque aquela pedra, depois do fato, se tornou uma pedra, um enfeite, um local, uma sinalização, mas não a razão. Você pode estar a milhões de quilômetros de lá, daquele lugar, mas você sabe, a manifestação está em Jesus, ou seja, onde você estiver, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, a manifestação vai alcançar você. Tem gente acreditando que a cruz é uma proteção contra ataques espirituais, e isso não é real, né? Vamos imaginar que, né, alguém quisesse tentar expulsar um demônio através de um crucifixo. A Bíblia diz que o que expulsa demônio é o nome de, não o crucifixo. Você pode levantar para Ele à vontade e Ele não vai se manifestar, não vai voltar atrás, não vai mudar. Mas quando você determinar o nome de Jesus Cristo, é quando você vai ver a manifestação dele acontecer, né? É um patuá para muita gente, é para dar sorte, é para vencer, mas não vai salvar. O verdadeiro poder está no nome de Jesus. João 16, 23, naquele dia, nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. Tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vai te dar. Isso começa a marcar a gente no entendimento. João 14, 13 fala assim, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É relação de poder. Na verdade, quando a gente acredita no crucifixo, nós estamos desacreditando do Filho de Deus que veio a essa terra em carne e sangue. Nós estamos desacreditando do trabalho, do sacrifício que Ele fez em se tornar o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Porque afinal de contas, eu lembro uma discussão que eu tive com uma pessoa e ele começou a falar do purgatório. Alguém já ouviu falar do purgatório? Eu vi muito quando era criança isso, né? Meu pai levava da igreja, tinha uma pintura lá na frente e estava assim, o céu, o inferno e no meio o purgatório. E eu falava, pai, que é aquele lugar? Aquele lugar é quando a gente sai daqui com pecados, então para que a gente não possa entrar no céu, tem que passar pelo purgatório, para que eu ficava assim assustado. Eu não quero. E por quanto tempo a pessoa fica lá? Ele fala, depende do número de pecados. Eu ficava imaginando, pô, eu desobedeci a minha mãe, eu quebrei o não sei o que. Eu falei, cara, eu vou ficar muito tempo nesse negócio. Porque a visão da gente é distorcida, totalmente distorcida. E aí quando você começa a olhar para Jesus, você começa a entender que Ele não precisa de purgatório, Ele não precisa de dias, Ele não precisa de horas, Ele precisa de arrependimento. Quando você se arrepende, Ele te recebe, te libera, te liberta, te restaura, te transforma e te coloca na posição de filho de Deus, ungido do Senhor, separado para ser vencedor. A mudança é essa. Você precisa estar pronto para isso. Quando a gente olhava no Antigo Testamento, o salmista dizia assim, 37:5 Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A gente estava falando, olha Deus falando, você confia nele, você se entrega, é Ele, é Deus. Mas aí, Jesus vem e se manifesta, e vai pagar o preço do nosso pecado. Então no Novo Testamento, a graça se manifesta assim, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muda, tá? Agora muda, você vem comigo, eu vou te ensinar como você chega lá, eu vou te mostrar que você vai chegar no Pai, e você não vai estar sozinho, tentando identificar o que vai acontecer, eu vou andar com você, eu vou te levar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou dar para você essa condição. Deus nos dá um orientador para chegarmos à presença dEle.
Jesus se estabelece como a porta, nos direcionando a comportamentos que possamos passar com Ele. Jesus veio e se fez carne. Por que Ele veio e se fez carne? Ele não podia chegar aqui como Deus simplesmente, não, porque Ele precisava nos dirigir, nos orientar e mostrar que nós podemos sim dizer não para Satanás, nós podemos sim dizer não para o pecado, nós podemos sim passar no meio da tribulação e a mão de Deus estará sobre nós. Ele tinha que mostrar isso fisicamente. Vou sofrer o que você teria que sofrer, vou passar o que deveria ser seu e vou dar a você a vitória que você precisa. Jesus recebeu a autoridade do Pai, de Deus, para realizar a nossa salvação. Ele não simplesmente caiu do céu, Ele veio com um projeto. Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A comunhão do Pai e do Filho é muito grande, mas a revelação do Pai para nós é Jesus que dá, é Ele que dá. É por isso que nós precisamos estar ligados nele. Por isso que nós não podemos olhar para a cruz como se fosse a nossa salvação, porque ela não é a nossa salvação. A nossa salvação é Jesus Cristo, que se estabelece de uma maneira tão forte, tão tremenda, que Ele fala: eu vim, resumindo, ou trazendo para os dias de hoje, eu e meu Pai, nós nos conhecemos bem, decidi lá para fazer algo grande, e eu posso dizer para você que vou te ensinar como você vai identificar Deus ou o Pai na sua vida. Você vai entender, serve até para a eleição, você vai entender o que você está fazendo ali, satisfaz quem? Quem é que satisfaz com aquilo? É você, vai ouvir a voz de Deus, você vai seguir pelo caminho de Deus, você vai estar debaixo da orientação de Deus, através de Jesus Cristo. Não é a cruz, é como se Ele estivesse dizendo, não é a sentença, não é o julgamento, não é o peso, não é o medo, é o amor. Jesus amou você de uma forma tão especial que fez questão de sacrificar a vida dele para abençoar a sua. É o amor. Então a cruz, ela tem um significado do quê? Sofrimento. Aonde foi depositado os nossos pecados? Sofrimento. Aonde Jesus foi sacrificado? Sofrimento. E Jesus? Significado do amor. É essa parte que move a gente. A morte na cruz tinha uma razão específica. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa que estava lá com Abraão ainda vinha postergando. Por quê? Porque faltava a comunhão, faltava agora como trazer o homem para perto de Deus. E para trazer o homem para perto de Deus tinha que tirar o pecado. Para tirar o pecado, alguém tinha que pagar isso. O salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que pagar com a nossa vida. Como é que seria? Quem teria coragem de dizer: pode me sacrificar, eu quero ir para Jesus? Pode, judia, do jeito que for necessário, eu quero ir para Jesus, quero pagar meus pecados, quero ir para Jesus. Vou dizer não para o mundo, vou dizer sim para Deus, e vou passar a minha aflição e vou vencer. Nós ficaríamos perdidos. Aí Ele vem e se estabelece como o Cordeiro Santo de Deus para tirar o pecado do mundo. Por que Ele fala o Cordeiro Santo? Porque você lembra que o pecado era expiado no Antigo Testamento. Colocava-se a mão sobre a cabeça do cordeiro e declarava-se seus pecados, e depois matava-se o animal, vazava o sangue dele, e esse sangue e essa carne tinham a declaração de estar expiando o pecado. Agora Jesus faz o quê? Entrega a si mesmo por você e por mim, para que eu e você não tivéssemos que ser mais malditos, que pudéssemos nos tornar benditos, que pudéssemos ser transformados na visão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então agora a visão é outra. Maldito todo aquele que for maldeiro. E se diz que alguém tinha que levar a nossa maldição, tinha que se fazer maldito.
trazer sobre si tudo que estava sobre a humanidade. Por isso que não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém muito poderoso. Jesus veio porque pelos pecados somos distanciados de Deus, não teríamos a capacidade de nos livrarmos sozinhos desse jugo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Pela graça sois salvos. A graça é um favor que nós não merecíamos, ou seja, ela vem de graça mesmo, porque você se arrepende dos seus pecados, você reconhece que você está fora do projeto, você declara, e por isso Jesus paga o preço que era seu, dá para você a condição dessa vida abundante. A Bíblia diz que nós precisamos entender isso antes de mais nada, né? É básico. Jesus entra nesse projeto para nos dar a condição de ser reconciliados com Deus. Diz a palavra que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então só tem um jeito da gente se reconciliar com Deus, é tirar o pecado. E como é que tira o pecado? Alguém tem que pagar. Jesus paga. Assume a tua reconciliação com Deus e coloca você na dimensão sobrenatural da intimidade com o Criador. Agora você começa a ter essa liberdade. Então grava isso no seu coração. Não fomos chamados para sermos salvos pela cruz, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Você acredita em Jesus? Você acredita no que Ele fez por você? O que nos estabeleceu como herdeiros da promessa do Pai. Ele entrou nessa dimensão para nos dar a realização. Ele mudou essa configuração para que Ele pudesse mostrar para nós o caminho. Por isso que Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a... dessa maneira, se colocando no propósito. Em Gálatas 3:26 fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé, ou seja, quando você acreditar em Jesus Cristo, quando você andar por Jesus Cristo, quando você viver a orientação dele, então nós somos filhos de Deus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, peraí, eu aceito Jesus como meu Senhor, vou ali no batismo das águas, batismo do arrependimento, entrego ali a minha vida de pecados, reconheço que a minha saída é Jesus Cristo. Há uma diferença, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa é para todos nós, mas ela está limitada ao nosso comportamento, a reconhecermos Jesus Cristo como Filho de Deus e assumirmos a posição. Não precisamos de intermediários ou qualquer outro amuleto, porque em Cristo somos mais que vencedores. Não precisamos de amuleto, não precisamos de cruz. Às vezes a gente carrega porque é uma lembrança, às vezes tem um menorá, às vezes tem coisas que a gente tem, mas não quer dizer que aquilo para nós é patuá. Não, a gente põe lá um enfeite em casa, uma lembrança. A cruz pode me lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim, sem problema, mas não achando que isso vai fazer alguma diferença, que o diabo vai correr, que o problema vai sair. Isso não existe, né? Não precisamos de intermediários. Romanos 8:37 fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem amou você? Jesus. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus amou você de uma forma tão especial, que se a gente pensasse bem, a gente ia preferir não pecar, não se distanciar, e se pecasse, ia perceber que errou, ia se arrepender e correr de volta para os braços do Pai, dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus erros, porque eu quero viver a tua intimidade todos os dias. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. O sacrifício que ele fez tornou ele esse mediador, ou seja, ele é o único que pode interceder por você. Por isso que a gente diz: só há um intercessor entre os homens e Deus. Quem é? Jesus. Mas por que Jesus? Porque ele pagou o preço, porque ele é aquele que deteu a dívida que você tinha, ele trouxe para ele.
Então ele tem liberdade, como filho ele fala com o pai, para você como aquele que pagou o que você devia. Se alguém paga um almoço para a gente trata ele bem, não trata? O cara chega lá e fala para você, está afim, vamos lá no Jardineira? Vamos lá no fogo de chão? Olha, estou vendo gente falar em línguas aí. Vamos lá no fogo de chão, a pessoa, meu Deus, já acha que é o máximo. Aí vem Jesus e paga o preço da sua salvação. E eu preciso entender a diferença entre satisfação do ventre, né, que eu como e depois vai jogado fora para o lixo, e a transformação para a vida eterna. Ou seja, mudança, paz, realização hoje e também a condição de estar com Ele sempre. Essa mudança muda o nosso enfoque, né? Somos fruto de um imenso amor incondicional de um Deus todo-poderoso. Você conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você fala assim, cara, parece um versículo tão simples, mas ele é muito complicado. Deus amou o mundo, quer dizer, ele reconheceu que Ele queria você e eu perto dEle. Ele queria as pessoas, por mais podres que fossem, Ele fala, não foi isso que eu criei. Eu não criei essa pessoa mentirosa, eu não criei essa pessoa enganosa, eu não criei essa pessoa manipuladora, eu não criei essa pessoa que faz coisas totalmente fora dos propósitos, não criei. Ele se tornou, porque ele não prestou atenção e o mundo levou ele. E é isso que acontece. As pessoas entram e de repente quando você vai falar com ela, ela fala assim, mas eu não posso sair, eu não tenho como sair, eu queria deixar isso, mas não posso, se eu sair eles me matam, se eu sair vai dar um monte de complicações. Quer dizer, ele ficou abarrado numa situação que não era dele, e que se ele acreditasse, Deus livraria, Deus traria a salvação, mas a carne está falando mais alto. E aí a gente olha para cá e fala, peraí, Deus, Ele não olhou para esse tipo de coisa, Ele não olhou nem para mim nem para você e dizia assim, vale a pena? Porque não é assim que nós fazemos? A gente olha e fala assim, vou convidar o fulano para comer alguma coisa, aí depois você pensa e fala assim, não, esse cara é meio chato, é melhor não vou chamar não, vou deixar lá, né? Deixa quieto, porque depois ele vai ficar falando, ele vai chegar lá na minha casa e vai ver as coisas erradas que eu faço, e aí ele fica com medo, fala, melhor não vou fazer isso não. Deus fez o contrário, olhou para mim e para você e disse assim, que tranqueira, mas eu vou trazer esse cara aqui, eu vou trazer. Eu não me aceitaria se eu fosse Deus. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu diria, melhor não, esse cara é problema, porque meus irmãos falaram isso. Meu irmão mais velho falou para mim assim, Marcos, fala a verdade, por que você está indo para a igreja? O que foi que aconteceu? O que você fez? Fala a verdade, o que você fez? Você não dá ponto sem nó. E Deus não olhou, não fez isso. Ele olhou para mim e disse, venha do jeito que você estiver. Ele falou, podrinho, chega junto, a gente vai tratar. A mudança é essa. Então quando eu começo a olhar para Jesus, ou olhar para a promessa de Jesus, eu falo, não é possível que alguém acredite em coisas tão físicas, paradas como uma cruz, como um patuá, como uma amizade com alguém poderoso, como eu não posso perder aquilo, meu emprego, eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder minha empresa, eu não posso perder aquele namoro, eu não posso perder. Ele começa a dimensionar Deus como se fosse uma pulga, porque tudo parece que é melhor do que Deus, e ele esquece o que o próprio povo de Israel esqueceu: Deus é poderoso para mudar qualquer situação. A gente sabe recitar versículos, sabe ou não sabe? Deus abre porta, Deus coloca você por cima, por cabeça. Você sabe tudo, sabe? Por que você não lembra disso na hora que a coisa enrosca? Na hora que vem a vontade de fazer uma coisa que você sabe que vai dar problema, você, mas eu vou perder o amigo. Quantas vezes eu fui fazer visita em casa de irmãozinhos, hoje eu quase não faço mais, na época eu fazia bastante, e chegava lá, a pessoa põe um pano na frente das garrafas, e aí a mulher e o marido às vezes discutiam na frente da gente. Eu já falei para ele que isso não deveria ter, e aí ele fala assim, mas se eu tirar isso daí, seu irmão nunca mais fala comigo. Ele estava convertido? Ele estava mais preocupado com o irmão dela do que com Deus.
se a vida dele ia se estragar, se ele ia se tornar um dependente químico, se ele ia começar... Ele não conseguia pensar, ele achava assim, eu tenho que satisfazer. Eu falei, mas o rapaz é crente alguma coisa? Não. Mas você está tentando converter ele? Não. Mas o que você está esperando? Não, ele tem a vida dele, ele é meio estragadão, ele é meio, sabe, ele faz umas coisas erradas, ele vai para a vidana mesmo, bababá. Eu falei, e você está alimentando ele com a bebida? Você quer que ele mude de vida? Como? Isso cabe a cada um de nós. Espera aí, Deus amou você de uma maneira tão especial, de uma maneira tão grande, para que todo aquele que nele crê, crer quer dizer, eu reconheço, não pereça, mas vá com ele para o céu, mas vai morar com ele. Meu irmão, fala a verdade, tem gente na igreja que você não levaria para morar na sua casa de jeito nenhum, sim ou não? Pode falar a verdade. Posso mandar alguém para sua casa? Pode mandar, se for a Mariazinha pode, se for a Joana pode, se for o Luiz pode, mas não manda o fulano, que o fulano não, aquele cara é muito chato. E aí Jesus fala para você assim, manda o fulano lá para casa, pode deixar que eu cuido dele. Você vê como a gente é diferente? A gente pensa de uma forma muito, muito, muito humanista. Aproveito, tiro proveito, o que vai ser bom para mim nesse negócio? Ele não pensa assim, ele pensa, te amo, quero estar com você, gostaria que você também me amasse. É muito importante isso. Ontem nós estávamos com os pastores, né, na reunião dos pastores aí, um encontro à noite, discipulado, e a gente ouviu junto um testemunho que eu achei muito interessante. Diz que o homem nunca foi no supermercado com a mulher, nunca foi. E aí chegou um dia que ele falou, depois de quase 20 anos de casado, ele falou, eu nunca fui com minha mulher no mercado, né? Ela sempre fala, eu vou com ela no supermercado. E aí ele foi com ela no supermercado, e aí quando voltou, chamaram o pastor, e estava um pau lascado entre os dois, uma briga pesada. E aí o pastor chegou na casa, e o rapaz já foi falando para ele, essa mulher... E falou uma pessoa de coisa lá e tal. Ele falou, calma rapaz. Ele falou, não, essa mulher sabe o que ela falou? 20 anos eu nunca fui no mercado, eu fui com ela no mercado, sabe o que ela disse para mim agora? Nunca mais você vai comigo no supermercado, nunca mais. E ele falou, você acha que pode? Fiz o maior sacrifício, eu não gosto disso. Até o pastor fala, eu também não gosto, mas tudo bem, quem é que gosta, né? Dos homens que gostam de ficar em mercado, e tal. E aí ele fala assim, agora vamos dar a vez para a mulher. E aí vai falar a mulher. E ele falou assim, que ficou esperando. Aí ela falou, olha, a verdade é que eu disse para ele mesmo, que eu não quero nunca mais que ele vá no mercado comigo. Aí ele falou assim, irmã, o cara está reclamando de um problema e você vai e joga exatamente fogo no problema, tipo assim. Ele falou, não, deixa eu acabar de falar. Aí que ela vai falar. E aí ela faz uma colocação muito interessante. Quando ele disse que ele ia comigo no mercado, eu pensei que ele desejasse estar comigo, mas ele não queria estar comigo, ele queria simplesmente cumprir uma obrigação. Aí quando ele foi na má vontade, ele chega lá e começa a reclamar de tudo. Ele começa a dizer, vai mais rápido, você olha tudo, você quer ver preço, não sei o que lá e tal. E numa metade eu já estava, eu vi assim, o que eu trouxe esse cara? Se por 20 anos eu consegui fazer o mercado sozinho, para que eu trouxe esse sujeito? Então eu amo a vida dele, ele é muito precioso, mas eu não quero que ele nunca mais vá no mercado comigo, porque ele não vai com boa vontade, ele vai para reclamar. Você entende a diferença? Ela queria ele com ele, mas não queria reclamando. E os crentes, como é que estão? Você é crente? Sou. Mas não é fácil não, ser crente não é fácil não. Você é crente? Hoje tem culto? Meu Deus, aquele baixinho vai falar até cansar. Ih, chega às 10 horas, mas não chega às 9h30. Ih, não sei o que. E Deus falando de você agora? Só queria que você viesse com um coração de adorador. Só que você viesse com amor. Que você não viesse debaixo de jugo. Por isso que ela estava falando. Se veio, por que veio? Você veio para a igreja?
Por que veio? Foi para adorar? Foi para bendizer o santo nome do Senhor? Foi para se alegrar com esse irmão que está do seu lado? Foi para sair daqui cheio do Espírito Santo? É o que ela estava dizendo. Eu quero a companhia dele. É o que Jesus está dizendo para a gente. Eu quero a sua companhia, mas eu gostaria que você viesse com amor, que você viesse com graça, porque Deus te amou de uma maneira tão especial. Ele não colocou barreiras. Ela não falou assim: você não foi comigo 20 anos, agora também não vai, seu besta. Não falou. Ela falou: você vai? Uau, que legal, tal, né? Pensa um pouco, será que nós não estamos errando aí? Nós não precisamos de coisas físicas para termos a certeza do privilégio e realização. Nós não precisamos das coisas físicas. Nós precisamos entender que o nosso Deus age no sobrenatural, que Jesus age no sobrenatural, né? O amor de Deus e a cumplicidade de Jesus neste amor nos dá graça e poder para realizarmos coisas grandes. Eu posso orar e curar uma pessoa? Pode? Ele te cobra quanto? Dá 50 reais e eu vou curar a Maria. Me dá, aquele é câncer. Me dá 200, eu vou curar aquela outra. Me dá 1.500, eu curo o AIDS. Me dá. Ele não tem essa visão. Ele te ama de uma forma tão especial que ele te dá autoridade para fazer o que for necessário. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Tudo que pedir meu nome a meu Pai, Ele fará, para que o Pai seja glorificado do Filho e tal. A bênção é esta, né? João 13:1, ele fala o quê? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele estava naquela situação que diz que ele suou gotas de sangue. Ele estava ali que ele ficou orando, clamando: Deus dá força para eu chegar até a cruz. Mas ele não deixou de amar cada um de nós, até no momento mais terrível da vida dele. Por isso que nós falamos, tem gente que vive de patuar. Se eu posso levar um pouquinho de azeite que vai fazer, vou mudar não sei o que lá. Mas e a tua vida, como é que está? Né? Porque eu vou levar o azeite, mas e a tua vida? Você está na intimidade? Você está debaixo da palavra? Eu penso que de repente pelo azeite haverá um milagre, mas eu esqueço que o milagre já está em mim. Você é portador do milagre. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você se batizou e nasceu de novo, você está na presença dele todo dia. Então não vai ser o azeitezinho, o azeite é um ponto de contato, uma determinação para aquilo que você crê. Mas a unção está em você. Será que você está preparado para ter essa manifestação e realizar? Porque é isso que ele está dizendo, até o fim, ele continuou nos amando, ele não voltou atrás. Lembra quando ele estava na cruz e de repente estava acabando, o pessoal judiando dele, e ele fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se fosse você, o que você diria? Fala: mata eles. A irmã foi bem sincera: mata eles. Manda fogo, Deus, derrama, queima tudo. Essa é a nossa carne, nossa visão é assim, é difícil, é pesado, eu não aguento e tal. A dele é assim: se o sacrifício é para nossa intimidade, que haja sacrifício, que aconteça, que haja liberação, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação. Se o sacrifício precisa ser feito, eu farei para que você possa ter tudo isso. Foi isso que ele fez. Ele decretou a tua bênção. Precisamos estar prontos para valorizar o sacrifício de Jesus, não apenas quando ele chegou à cruz, mas durante todo o seu ministério. Porque a gente pensa assim: sacrifício de Jesus, quando ele estava sendo levado para a cruz, e toda a vida dele, ele era o que antes de descer? Filho de Deus. Ele tinha o poder, porque ele estava vivendo o sobrenatural, ou seja, espiritual. Lá ele precisava se sacrificar, mas ele desceu para se sacrificar. Aí você começa a entender: peraí, eu preciso olhar para Jesus e amá-lo, porque ele teve a vontade e o comportamento para trazer essa transformação. Ele não simplesmente falou assim:
vou dizer uma palavra e pronto, fica tudo bem. Não, não, ele veio participar. Ele teve dias de luta, teve, dias de momentos de aflição, teve, não apenas visando que ele chegou à cruz, mas durante todo o seu ministério. Jesus viveu tentação no deserto. Lembra quando ele foi batizado? Qual foi o primeiro passo depois dele ser batizado? Levado ao deserto para ser tentado. Poxa, cara, quando eu penso que eu fiquei rico, agora eu vou ficar curtindo, aí vem os problemas. Pois é, ele tinha que ser preparado para exercer o seu ministério. E quando vem uma dificuldade na sua vida, depois que você se tornou diácono, ou depois que você, vamos falar, começou a servir na igreja em alguma área, o que você pensa? Eu sabia que não era de Deus. Esse povo aqui, eles querem pesar na gente. O povo quer pesar. Eles começam a dar serviço, dar bronca, fazer isso, fazer aquilo. Eles não pensam assim: estou sendo treinado para obras maiores, estou sendo preparado para realizar um grande ministério. Ele pensa assim: é castigo, estão querendo me amaldiçoar. Jesus entendeu. Ele foi para o deserto para ser, primeiro ele ficou lá em jejum, uns 40 dias, depois ele foi tentado pelo diabo, e depois que ele foi ser atendido pelos anjos. A gente entende que isso deveria ser exemplo para cada um de nós. Na sua vida, quando viesse uma dificuldade, você deveria dizer o quê? Uau, se o inimigo se levantou é porque Deus tem coisas grandes para mim. Vou para a batalha agora, que eu vou dar tanto safanão nesse capeta que ele vai ver com que ele mexeu. Estou debaixo do poder, estou diante da glória, estou sendo ministrado pela presença do Eterno. É ou não é? Você começa a entender isso. Agora as pessoas não, quando vem uma dificuldade ele já fala assim: está vendo? Deus não me ama, Deus não me gosta. Peraí, você já viu quando vai construir um barraco? Alguém já reparou? Vão construir um barraquinho, aí o cara vai lá com aquele negócio de escavar lá, faz pá, 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 aí põe um caibro, aí soca um pouco de pedra, bate com o pé mesmo, tal, calça lá com alguma coisa, aí põe lá, põe uma tábua de um lado, põe um madeirite do outro, põe não sei o que, aí põe um telhadinho quebra-galho, pronto, está pronto. Coisa às vezes de uma tarde, um dia, está pronto. Aí quando alguém vai construir uma casa, ele vai construir uma casa, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, leva lá 6 meses, 3 meses, vamos falar 3 meses, 3 meses, aí ele abre a broca, faz isso, faz aquilo, parede, balinha, e põe isso, tá bom. E quando ele vai construir um prédio de 10 andares, dá para fazer em 3 meses? Uma tarde? Vai levar 1 ano. Mas por que vai levar 1 ano? Porque a estrutura é grande, porque a estrutura é poderosa. Agora vamos trazer isso para o espiritual? Vai ser um meia boca qualquer, um membro de igreja, está lá, não faz nada, fica, todo dia ele vem, senta na cadeira, vai embora, senta na cadeira, vai embora, senta na cadeira. Precisa de muito treinamento? Às vezes até erra a cadeira, estou acostumado a sentar na quarta, me colocar na sexta, estou errado, é tudo isso. Aí a pessoa vai começar a ser um diácono, alguém que vai orientar, ou alguém que vai ajudar, e de repente vem alguém, dá uma bronca, diz para ele, volta lá e tal, e ele fala: nossa, eu nunca levei uma bronca de ninguém. Aí ele fala: calma cara, ele está treinando você, e ele vai dizer: volta lá, não ficou bom. E se trabalhar com a bispa, piorou 1000 vezes, porque ela vai dizer: está torta essa pintura, volta. Aí a pessoa põe, ela fala: não, a cadeira não está legal, volta. Aí ela coloca no grupo: cadê as 2 cadeiras vermelhas que sumiu? Aí o cara fala: pô, tem 100 cadeiras, como é que ela descobriu que sumiu 2? Mas ela está fazendo o quê? Forjando o caráter do sujeito, das pessoas. A gente não está aqui brincando com as coisas de Deus, as coisas de Deus são importantes, nós temos que cuidar, como se fosse nosso, não é, mas se fosse. E aí você começa a entender que quanto mais você quer crescer, mais você precisa ser treinado, e mais você vai passar momentos que vão desagradar você. Mas em todo o seu sofrimento, tem uma resposta poderosa de Deus, que às vezes não é naquele dia, não é naquela semana, não é naquele mês, não, talvez leve 1 ano, mas quando vier, não vai vir uma casinha, um barraco, vai vir um prédio de 10 andares, você vai ser conhecido pela glória, pelo poder, pela autoridade, pela manifestação, por tudo que Deus preparou para a tua vida. É mudança, depende de você.
Depende daquilo que nós acreditamos. Porque fazer de qualquer jeito você faz na tua empresa, fazer de qualquer jeito você faz lá na tua lojinha, fazer de qualquer jeito, mas na presença de Deus, Ele te valoriza por aquilo que você valoriza. Lembra a história do mercado? Você vem porque você tem que cumprir a tabela, ou você vem porque você ama? Eu quero ouvir Deus falar comigo. E se Ele tiver que me dar sapatada, eu levo a sapatada dando glória a Deus, porque Ele é Deus. Se Ele falou comigo, já está bom demais. Quantas vezes eu orei assim: Senhor, se o Senhor quiser bater, pode bater, se o Senhor quiser brigar comigo, pode brigar, mas só não deixa de falar comigo, só não deixa. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, só não me deixe sozinho. Então não me importa, eu choro, eu esperneio, eu reclamo. Ixi, quantas vezes o pessoal ataca, fala bobagem contra a gente, contra a bispa, contra mim, não sei o que lá. Aí a gente vai lá, ajoelha, ai Deus, sabe Deus, porque Deus engole o choro. Está chorando por quê? Você vai valorizar qualquer porcaria que fala de você? Tem qualquer coisa falando de você, você está olhando, olha para a vida da pessoa, aquilo não presta, nunca prestou, e você está dando valor para isso. Volta e pega de novo e faz de novo. Aí você volta, vai rapaz, eu estou indo, eu estou no caminho. Por quê? Porque é isso. Moisés fez isso. Você lembra de Moisés quando ele desceu e quebrou a pedra com os 10 mandamentos? O que Deus fez? Sujeito, agora você vai cortar a pedra, vai subir o monte de novo. Ele só desceu o monte, na descida todo santo ajuda, mas na subida a coisa toda muda. Aí pega as 2 pedras agora, prepara elas, sobe a montanha, que a gente vai escrever de novo. Por quê? Porque ele ficou nervosinho. Aí o povo ficou contra ele? Não, contra Deus. Então ele não tinha que ter ficado nervoso. E assim Deus fala para a gente: quem está falando com você, sou eu? Se não sou eu, não dê valor. Se levanta e prossegue, continua, realiza, faz o que tem que ser feito. Nós precisamos entender o que Jesus fez. Ele foi, levou para ser tentado, saiu de lá, né? E até teve uma certa falta de consideração da família. Você lembra disso? Olha aí, Marcos 6,4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Se Jesus estava falando isso, por que você acha que era? Que os irmãos dele, o pessoal lá não estava... Eu conheço Jesus, ele é meu irmão. Eu jogava pedra lá nas coisas com ele. Que negócio é esse? Ele agora quer andar santificado, quer fazer só as coisinhas certas. Minha mãe, porque a mãe sabia, minha mãe está tratando ele diferente, então ele faz questão de colocar Mateus 6,4, Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O pessoal falava: esse não é o filho de José? Eles estavam desconsiderando ele. Você acha que não? As pessoas estão olhando para você lá no seu prédio, na sua rua onde você mora, e dizendo assim: agora ele acha que ele é santo. Ele não quer fazer isso porque ele não quer fazer coisa errada, porque ele acha que ele é santo. Porque às vezes o pessoal conhecia o nosso passado. Foi o mal comigo, com meus irmãos. Eles sabiam as coisas que eu já tinha feito na vida. Então eles falavam assim: Marco, tem algo errado. Você não é isso. Você não presta, a gente sabe. Você está doente, você pegou alguma enfermidade, você fez alguma coisa errada, você está precisando. Foi perguntar para a bispa: ele vai morrer? Porque o sujeito, quando vai morrer, ele fica bonzinho, não fica? Ele fica manso. E daí eles foram perguntar: conta para a gente. Não, conta para a gente, o que aconteceu? Se precisar de ajuda, a gente ajuda. Porque eu simplesmente abri mão das coisas que eu fazia antigamente, comumente, para viver agora o que a Bíblia dizia que eu deveria viver. É normal. Por isso até Jesus aqui declara que na sua terra, entre seus parentes, na sua casa, não tem honra. Isso acontece. Quem vai converter o seu irmão, muitas vezes não é você. Eu lembro uma vez que nós fizemos uma campanha, lá, meu irmão mora em Porto Feliz, nós fizemos na cidade,
começou assim, eu fiz a campanha pelo meu irmão, pela família dele. Ele falou assim, não leva mal, mas não na minha casa. Eu falei, cara, eu vim aqui fazer a campanha para ele, não na casa dele, como é que faz? Aí um amigo lá, um parente dele lá, da mulher dele, sei lá, é parente da... é de uma outra senhora que a gente tinha lá. E a pessoa falou assim, faz na minha casa. Nós fizemos a campanha, 7 sábados, nós íamos lá para 2 horas de ida, 2 horas de volta, ia lá, chegava lá mais ou menos 7 horas da noite, 6h30, e depois voltava mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã, convertemos um monte de gente, Deus fez milagres. Meu irmão ia lá e só me perguntava, por quê? Eu falava, por causa disso, disso, disso. Mas por quê? Por que essa pessoa caiu? Eu falei, endemoniou. Como assim endemoniou? Demoniou, demônio entrou nela, você viu que ela estava urrando? O demônio entrou nela. Tá, e aí? Aí você viu que eu expulsei. E como você expulsou? Ele só ficava me questionando. Acabou a campanha. Não converti ele, nem a mulher dele, nem a filha dele, ninguém, a família dele. Eu saí de lá, 0. Passou aquelas, eu gastei dinheiro, eu pagava a minha gasolina, eu pagava meu pedágio, eu pagava a minha comida, para não dar despesa para ninguém. Saí de lá triste, puxa vida, Deus, realmente não há honra, né, para o profeta na sua casa e tal. Passa lá acho que uns meses lá, a gente voltou para ir fazer uma visita na casa dele, e daí encontramos uma pessoa, e a pessoa falou assim, hoje eu quero te levar num lugar. Eu falei, depende, que lugar? Já fiquei assim, né? Que lugar vai me levar? Não, é uma igreja que está inaugurando. É mesmo? Então eu vou. Aí nós estávamos no aniversário lá, saímos pelo fundo de fininho, entramos no carro, eu estava gostando daquele aniversário, tudo estranho, aí fomos embora. Quando chegar lá, na porta tinha uma pessoa recebendo a gente. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Pastor, o senhor aqui e tal. Era uma das pessoas que tinha aceitado a Jesus na campanha. Aí ele falou assim, ô fulano, olha quem está aqui. Aí veio mais uns 2 ou 3 que estavam na campanha e aceitaram Jesus, já eram diáconos no local lá. Aí abraçaram a gente, nós ficamos felizes. Aí ele falou assim, hoje é dia de alegria, põe ele na primeira fileira. Eu falei, não quero não, porque se eu tiver que sair de repente, eu sento, mas não, põe na primeira fileira. Sentei na primeira fileira, estou lá. Meu irmão, mais ou menos, pelo menos 30% da igreja, eram pessoas que estiveram na campanha, se converteram, aceitaram a Jesus, foram libertos. Quando viram a gente lá, até estragou o culto, virou uma bagunça meia santa lá. O senhor aqui, ó, ai, é ele que é culpado, que não sei o que e tal. Eu fiquei tão feliz que comecei a chorar. Falei, Deus, me perdoa. Aí Deus fez eu lembrar da passagem. Sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus diz o quê? Quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Meus irmãos estavam tudo lá. Aquele 30% da igreja eram os meus irmãos. Deus falou assim, você veio aqui com um objetivo, mas o meu objetivo era maior. Meu objetivo não era 4 pessoas, meu objetivo era essas, mais ou menos, lá tinha umas 25, 30 pessoas, é esses daqui, porque aquela igreja se estabeleceu e dali continuou. E aí você fala assim, puxa vida, quando a gente entende que a perseguição, ela pode parecer nas áreas mais delicadas da vida da gente. Meu irmão não me aceitou porque ele era mais velho e eu era o mais novo da casa, ele me achava moleque, então como é que pode agora esse garoto vir aqui e querer pregar Jesus Cristo aqui? Eu sou mais que ele? Não é isso, irmão. A verdade é que Jesus é o Senhor, e Ele tem poder, e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, e nós não sabemos. A gente imagina, Ele faz. A gente pensa, Ele realiza. Deus está chamando você para esse momento, para essa condição. Foi perseguido pelos fariseus, foi traído por Judas, foi para a prisão, sofreu aquele julgamento, passou pelo escárnio, foi açoitado, chicotadas, a falta de fé dos profetas quando da sua ressurreição, lembra? Ele voltou e eles não acreditavam, teve que tocar para saber que era ele mesmo. Mesmo assim, Jesus se manteve fiel para nos levar à salvação. Ele não voltou atrás.
Quando ele volta ressuscitado, que ele está lá, nem ressuscitado ainda, mas estava ainda antes de subir, né? Estava antes de subir ao céu, ele estava ainda aqui na terra. Ele vai tentar falar com os discípulos dele, e o pessoal não acredita. Fica aquela situação meio delicada. Mas por que ele voltou para falar com eles? Porque ele percebeu que se ele não voltasse e falasse com eles, provavelmente eles não teriam coragem de continuar a obra que eles começaram. Olha o tamanho do amor de Jesus. Se fosse eu ou você, sim, povo ingrato, miserável, quer dizer que eu fiz tudo, andei com vocês 3 anos, dei a vocês toda a orientação, aí fui para a cruz, sofri, morri, ressuscitei, não estava no túmulo quando vocês procuraram, e vocês agora não acreditam? Ele fala o contrário. O meu projeto é amar cada um de vocês e levá-los à presença do meu Pai. Não importa, eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou transformar. Por isso nós podemos dizer, cruz nenhuma conseguiria transferir sobre nós a salvação e o poder para a realização de sinais e maravilhas da parte de Deus. Patuá nenhum, coisa nenhuma, pessoa nenhuma vai conseguir mudar a tua vida, mas Jesus muda. A gente fica preso a situações, lá, aqui, acolá, não sei o que, quem é certo, quem é errado. Jesus é o certo, tudo que é diferente disso é errado, e nós precisamos entender esse amor. Para terminar, Marcos 16:15 fala assim, e disse-lhes, foi a última conversa dele com os seus discípulos, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha a preocupação de Jesus, ele estava indo embora, já estava subindo, mas ele deixa para eles aí a direção, ele faz questão de dar a última orientação, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Pode ser que vocês tenham dúvida, eu não vou deixar dúvida para vocês, eu vou dar para vocês a condição de vocês perceberem. Estes sinais seguirão aos que crerem, e meu nome expulsarão demônios, falarão novas. Você já está falando novas línguas, irmão? Está preparado para expulsar demônio? Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele diz assim, o verdadeiro cristão vai estar apto a fazer isso, a pregar o evangelho para qualquer um. Mas eu não tenho teologia. Você não está entendendo. O evangelho não é teologia, o evangelho é testemunho. Foi isso que está escrito em Atos, que nós seríamos, o Espírito Santo viria e faria de nós testemunhas de Jesus. Ou seja, nós vamos falar do que Jesus está fazendo. Jesus já fez alguma coisa de bom na sua vida? E você pode falar? Você entende? Tem gente que fala assim, mas eu queria debater, né? Mas o outro sabe tanto Bíblia, eu não sei nada. Amado, o que é a Bíblia sem Jesus? O que é a palavra sem Deus? Então é melhor eu mostrar o que Deus faz. É o que eu preguei aqui outro dia. Nós temos que ser uma carta aberta. Quem olhar para nós vai ler a presença do Mestre, vai entender o amor de Jesus, vai receber todos os movimentos que Ele fez através de nós. Pegarão na serpente, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles receberam a palavra, entenderam, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Amado, não é porque Jesus já não está mais presente aqui fisicamente, que Ele não está junto conosco. Olha o que ele fala, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os sinais, eles não estão aí simplesmente, sabe, para fantasiar, eles estão aí para converter pessoas, para levar as pessoas ao desejo da intimidade. Esse Jesus, ele é tão presciente, tão, sabe, compreensivo, que ele não faz simplesmente, ele deixa tudo esquematizado. Ele fala,
Vocês vão vencer, vocês vão falar em línguas, vocês vão fazer sinais, vocês vão fazer uma porção de coisas, mas fica tranquilo, vocês não estarão sozinhos, eu vou estar com vocês. E quando vocês testemunharem, quando vocês tiverem a liberdade, Deus vai começar a trazer o quê? A resposta de cada situação. Você vai ser usado para fazer muitas coisas. Muitas vezes a pessoa fala assim: como eu posso orar por cura se eu sou enfermo? Como eu posso orar por pessoas para serem prósperas se eu não tenho dinheiro? Você está dando o que é seu ou está dando o que é de Deus? Porque quando eu oro no nome de Jesus. Então a cura que eu estou ministrando é no nome de... Então não é minha. Quando eu vou lá abençoar uma pessoa que está com problema financeiro, tem alguma coisa acontecendo, eu vou orar por isso, eu não estou tirando dinheiro do meu bolso para dar para ele, eu estou orando e no nome de Jesus vai acontecer. Quando eu peço um milagre, quando a gente fala que não pode chover, que precisa parar, eu não estou dizendo eu sou o mestre dos mestres, não, eu estou no nome de Jesus. Tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu entendo aonde eu tenho que ir, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Hoje, as igrejas estão assim naquela de, não precisa de falar em línguas, não precisa de curar, não precisa de sinais. Ao contrário, Jesus deixou a orientação para eles: vocês precisam falar em línguas, vocês precisam fazer os sinais, vocês precisam se disponibilizar a testemunhar para que as pessoas possam ser transformadas. E você, o que está fazendo? Verdadeiramente não temos parte com a cruz, mas temos tudo com Jesus, o Filho de Deus, porque nossa certeza é que viveremos e reinaremos com Cristo. Tem essa convicção? Aleluia. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. De novo, já estou crucificado com Cristo. Você já está crucificado com Cristo. Quando você fala que é cristão, o pessoal mete bronca de você. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que você deixa as coisas erradas para lá. Não é porque é uma obrigação, é porque é um prazer. Eu quero andar com Jesus. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, na qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando eu entendo isso, eu volto e falo assim: peraí, eu tenho que ser uma carta viva, eu tenho que ser um exemplo, não um exemplo, ai meu Deus, que peso, que jugo, não, eu tenho que contar o que Deus fez na minha vida. Se eu chamasse você aqui na frente agora e dissesse: conta o que Deus fez na sua vida, você tinha o que falar? E por que você não está falando para as pessoas lá fora? Segunda Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Você tem que ser essa carta. As pessoas têm que olhar para você e ver alguma coisa diferente. O que nós vamos fazer dia 7 de setembro? Ajoelhar lá na rua e orar junto. Vou pedir para o pastor Fábio colocar uma caixa de som lá fora. A gente vai orar das 11 ao meio-dia, e quando for meio-dia, ele vai tocar o hino nacional. Em seguida nós vamos começar a cantar para Jesus. Por quê? Porque nós somos uma carta aberta, uma carta viva. Nós vamos pegar nossos grupos de trabalho aqui, vamos daqui de baixo até lá em cima. Para quê? Para que essa rua seja abençoada, e quando começar a acontecer as coisas boas, as pessoas poderem dizer: verdadeiramente o Senhor está operando nessa região. Somos nós que vamos fazer, não é porque é obrigação. Vocês querem ser também visto, não, irmão. A última vez que nós fizemos isso foi no meio daquela pandemia miserável, né? E quando nós fizemos isso, a gente não viu, mas passou um carro e filmou. O carro não, acho que foi uma moto, não sei. Alguém lembra o que foi? Moto? Foi uma moto, o cara filmou. E daí o cara filmou e não sei porque ele colocou na rede social. E aí ele colocou na rede social, e aí o Eduardo Bolsonaro retransmitiu.
E aí a coisa começou a andar. Eu nem lembro quantas pessoas, lembra, Fábio, quantas pessoas viram aquele? Mais de 500 mil pessoas viram aquilo. Aí você fala assim, você pediu para alguém fazer isso? Não. Você sabia que alguém estava fazendo isso? Não. Mas quando eu cheguei em São Paulo, naquela época lá, para uma reunião lá com alguns pastores amigos, e o pessoal falou assim, cara, por que você não chamou a gente? Falei, porque eu não fiz nada. Como não fez nada? Se tem 500 mil pessoas olhando lá, eu falei, cara, aquela foi um grupo de doido, que todo mundo na rua chamou a gente de louco, de irresponsável, que como é que a gente ajoelhava na calçada, que a contaminação podia estar na calçada, que isso, que aquilo, a gente simplesmente ajoelhou para orar e pronto, botamos gente na rua, todo mundo até lá em cima, todo mundo orando de máscara, porque senão ia preso, ia não sei o que, todo mundo de máscara, e clamamos a Deus, e aí de repente 500 mil pessoas olham para isso. Por que não chamou? Querido, eu não estava fazendo isso para chamar ninguém, eu estava fazendo isso para Deus ouvir, só isso. E isso precisa entrar no nosso coração. Nós temos que ser uma carta aberta. As pessoas têm que olhar para você, olhar para a sua igreja e entender, esse povo é louco por Jesus. Eles querem ver as pessoas empregadas, eles querem ver as pessoas ajudando aí. Naquela época nós assumimos um contrato lá, combinado com o SESI, Fabinho, Suzy, o pessoal ia entregar alimentação, marmitex, em cada lugar assim perigoso, segundo o que falavam, e eles iam lá e distribuíam. Quantas pessoas pegaram o Covid que foram distribuir comida? Nenhuma. E eles ficaram fazendo isso um mês direto, todo dia, de segunda a domingo, indo de porta em porta, pegando lá e distribuindo refeição, e dando e não sei o que. Se pegar na serpente, não te fará dano algum. Quando você estiver fazendo o quê? Quando você estiver fazendo a vontade de Deus. A tua intimidade traz proteção, graça, autoridade. Será que não está na hora da gente começar a se movimentar, irmão? Não está na hora da gente começar a orar pelas pessoas, clamar pelas pessoas, abençoar as pessoas, passar com azeite na rua, jogar na calçada mesmo, liberar poder, porque é isso que vai mudar a história, quando o crente começar a ser crente, quando o cristão começar a mostrar a glória de Jesus na rua para as pessoas. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Estamos fazendo a obra para Deus. Então está na hora da mudança, do posicionamento, do fogo do altar chegar, da glória de Deus se estabelecer. Todo mundo fala mal, né, dessas coisas assim, mas aquela esposa do Bolsonaro, eu falei assim, essa mulher é louca. O que ela está se expondo, ela está fazendo culto em tudo que é lugar, indo no lugar pregando, levando as mulheres para o outro, falando de Jesus, pessoal, isso é política, irmão, não pode ser política. Se ela fosse política, ela fazia como a esposa dos outros presidentes, se tornava primeira dama, só roupinha e mais nada, ela fica andando por aí ajudando pessoas, fazendo coisas que nós precisamos fazer. Ela fala com a pessoa que tem problema de não consegue falar, ou seja, mudo, surdo, com isso, com aquilo, com autista. Ela está fazendo o trabalho dela, fazendo e pregando o evangelho. Está na hora de nós assumirmos a nossa parte, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, falar o que Jesus está fazendo. Quanta gente aí fora está precisando? Fala a verdade, quantas pessoas aí fora estão precisando? É o seu tempo. Apóstolo, eu não nasci para isso não. Amém, amado. Mas saiba que Jesus esperava isso de você, que você fosse realmente uma bandeira dele, sabe, tremulando nos lugares que passasse. O amor de Cristo está sobre você. O amor dele, a parte mais... O que você recebeu dele? Recebi salvação. Se recebeu foi o amor dele, porque a salvação é a maior prova de amor dele por você. Ele entregou a vida dele naquela cruz para que você fosse liberto. Aquela cruz seria a pior situação que poderia ter para alguém, como diz aí a palavra, e ele se entregou na cruz para dar vida e vida em abundância. Então agora chegou a hora de nós andarmos. Hoje é dia do quê?
Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Se fosse só comer ou estar junto, a gente ia para o Habib's. A Santa Ceia é para nós lembrarmos o que? O sacrifício que Jesus fez na cruz. Só o sacrifício? Não, para lembrarmos quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus? Quem é esse sujeito, né, que passou pela terra, pagou um alto preço para nos dar vida e vida em abundância? Isso precisa arder em nós. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão 1000 anos com Ele. O verdadeiro poder não está na cruz, está em Jesus, e Ele deu para você. Ele transferiu essa autoridade para você. É como se Ele tivesse uma chave mestra que abre qualquer porta, e Ele falou: leva aí, fica com você essa chave. Sabe qual é essa chave? O nome dele. No nome dele você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.